exemplo, não sei, não cortando, irmão, que agora não esqueça que ele estava falando. Não cortando, você pegar, na mesma vez. Pessoal, aqui ó, é meio... É divertido, tem que dar risada. Então, é que nem você aí, do outro lado, que está assistindo nós. Pega aí e diz, não, vou ver o que a Bíblia vai falar, ou seja... vai dando fechado e lá aí, ó. Vai, abre ali, você acha uma chicotada ali, você vai dizer, poxa, mas você vai lá para um salmo que te agrada. Só tem coisa boa. E daí não vai valer, né? Então você tem que aceitar o que Deus fala. E isso aí é chamado de bibliomancia. Você ir lá, de olho fechado, agora Deus vai falar comigo. Quero o número 5. Vamos ver o que diz o número 5 aqui, ó. Vamos ver se é coisa boa. Então, ele disse ao rei, sendo do agrado do rei, esse é o teu servo aceito em tua presença. Nossa, teu servo aceita em tua presença, coisa boa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jesus Cristo Vive. Sejam bem-vindos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez junto com o nosso prof, o pequeno grande homem Alcides, no Pai do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu querido, e a todos dessa nossa amável audiência. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos, primeiramente aí, hoje nós vamos gravar 3 vídeos. Deixar já explicado para o nosso uniforme, que não vai mudar nada. Por causa que nós vamos aparecer nos 3 vídeos igual, né? Mas isso aí não importa, o que importa é o tema do vídeo. Se vocês quiserem eu tiro a boina. Se quiser. Já muda um pouco. Mas então, a brincadeira à parte, vamos ao que interessa. Deixa seu like e inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e deixe seu comentário, que para nós também é importante. Estaremos respondendo assim que puder. Então hoje, irmão Alcides, a pergunta de um inscrito, na verdade, o crente aí, ou seja, o evangélico, pode consultar horóscopo ou não pode, ou como é que é? Cartomante? Astrólogos. Esse tipo de coisa aí. Horóscopo, eu achava que podia só em chinês, né? Mas, fazendo sério agora a pergunta, o evangélico pode ou não pode consultar horóscopo? Bem, meus irmãos, na verdade, o desconhecido ele gera uma curiosidade para todos os seres humanos, né? Os seres humanos eles ficam querendo imaginar ou conjecturar o que pode acontecer na vida dele amanhã, depois, o que pode acontecer na vida dele de benéfico ou de maléfico. Ele tem essa curiosidade e não é de hoje, é uma curiosidade antiga. Desde muitos anos atrás, o ser humano ele quer saber o futuro. De qualquer forma, muitas vezes eles pagam para obter a informação do futuro. Mas a palavra de Deus, ela é o suficiente para nós. Ela diz que vai haver um futuro sim. Ela diz que todos nós teremos um futuro sim. Mas garantias de que será assim, será de outra maneira, será eu vou ficar rico ou não vou, depende do que você fizer hoje. Todas as coisas têm a lei da semeadura. Você quer ter uma vida boa? Plante coisas boas. Quer ter uma vida má? Plante coisas más. Por exemplo, se você quiser ficar rico, só tem uma fórmula. Trabalho. Se você olhar no dicionário, esse dicionário Aurélio, tem vários dicionários, ou Reis, por exemplo, você vai ver lá que a única parte em que a prosperidade está
antes do trabalho é no dicionário. A letra S é antes da letra T. É só no dicionário. Outra coisa não. Se você não se esforçar, você não vai conseguir atingir um objetivo bom no futuro, né? Então você tem que plantar hoje se quiser colher amanhã. Quer comer uma mandioca? Plante hoje. Mas não vá plantar joio pensando que é trigo, né? Não. Por isso que você tem que estar bem atento ao que você vai plantar hoje. Mas as pessoas, elas perguntam assim: irmão Cid, eu escutei muito tempo no rádio, meu pai ficava horas e horas só para ele ouvir, né, o seu horóscopo do dia. Eu ouvi na Rádio Colombo antigamente, eu ouvi um programa do Birajá Ferreira, tinha uma grande astróloga lá, Zora Yonara. Ela fez um grande sucesso. Os astros dizem, a conjuração de tal planeta com tal planeta vai dar isso, vai dar aquilo, vai acontecer isso. O signo no zodíaco está intercalando com não sei o que, Áries com Touro dá não sei o que, sabe? É coisa que iam envolvendo os ouvintes. Mas por que foi criado, será, as estrelas, o Sol, a Lua? Será que foi com a finalidade de determinar o que ia acontecer com o Jorge? O que ia acontecer com o Alcides? Foi essa a finalidade que foi criado os planetas? Eu afirmo, e a Bíblia afirma que não. Em Gênesis 14, capítulo 1, versículo 14 ao 19, meus irmãos, vejam o motivo por que foi criado as estrelas e os astros em geral, né? Diz assim, ó: e fez Deus, eu estou lendo o versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia. Qual seria o luminar maior? O Sol, né? E o menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Esse foi o intuito original de Deus. Veja, irmão Jorge, o seguinte: a estrela que está mais próxima da Terra é quem? O Sol. O Sol, né? O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Mas se você olhar para ele, o que você vai ter se olhar para ele no meio-dia? Vai ter luz e forte, hein? Forte. Você não vai. Você entra para dentro. Não enxerga nada. Para dentro, porque para fora você não vai entrar, né? Você entra na casa, você não vai enxergar nada. Nada. Então a finalidade do Sol é clarear e dar luz. Luz, né? Dar luz. E a Lua. A Lua, ela é muito utilizada, e eu digo já, as marés, né? A Lua influencia a maré, a plantação, a pescaria. Isso ela influencia porque são coisas da natureza, são coisas com o seu fenômeno natural. Mas o temperamento do Jorge, o que o Jorge vai ser no futuro? Será que o Sol ele vai dizer? Deus não criou ele com essa finalidade. Mas se você for olhar num jornal, você vê lá: Sol está em tal coisa, a Lua está em tal coisa, a estrela está em tal coisa, né? Mas isso aí é um simples engodo. Eles procuram fazer, irmão Jorge, por exemplo, que dia você nasceu? Eu nasci 6 de outubro. Que horas? Agora eu não sei, mas eu calculo que é no meio da noite. Esses astrólogos, de noite. Esses astrólogos, eles fazem um mapa astral do dia em que você nasceu e a hora que você nasceu. Jorge nasceu na casa do zodíaco tal. A vida dele vai ser assim, né? Mas Jorge, por exemplo, a Bíblia, ela nos traz informações de como nós seremos conforme os ensinamentos que nós recebemos de nosso Pai. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se o teu pai ensina você a ser uma pessoa que honra os compromissos, o Jorge é pontual, o Jorge não se atrasa, ele prometeu, ele cumpre.
Você vai ser uma pessoa benquista pelo teu patrão, por alguém que confia em você. Sim. Então, o teu destino está traçado ali, na educação que você tem, né? Eles falam destino do homem. Está traçado na educação que você tem, mas se for um cara que quer só dormir até meio-dia, pega um serviço, não vai, falta. Eu não falo o teu caso você é uma pessoa, né? Mas eu falo de forma geral. Você é uma pessoa enferma, né? Eu falo de forma geral. O rapazinho tá lá com seus 15 anos, né? Só na barra da saia da mãe, só dormindo até meio-dia, não quer ir para a escola, só quer jogar bola, jogar bolinha de gude. O que vai ser um rapaz desse? Qual vai ser o destino do rapaz desse? Em primeira, tem que ser preguiçoso, né? Vai dar uma preguiça dupla, né? Porque o cara não vai. Se ele vai se criar na moleza, ele vai querer tudo na mão. Corpo mole. Corpo mole, como diz o ditado. Outra coisa importante. Jorge, nós dois temos a mesma idade. Moramos no mesmo bairro. Começamos a estudar na mesma escola. Com a mesma professorinha do primeiro ano. Só que você só ia lá, você ia para estudar, comportadinho, fazia certinho. O irmão Cidinho ia lá só para comer merenda e fazer briga. Só jogar bola. Só ia para isso. Jorge foi passando, foi para a segunda série, Cidinho reprovou. Foi para a terceira, Cidinho reprovou. Ficamos adolescentes, Jorge. Eu consegui passar arranhando no primário. Consegui passar. Jorge não. Já está no segundo grau. De repente Jorge conseguiu uma faculdade. E o Cidinho não. O Jorge disse assim, vamos estudar? Não, eu hoje tenho uma balada para ir. Hoje eu vou curtir a vida, me divertir. E vamos você, Jorge, lá na balada? Não, vou passar a noite estudando. E eu na balada, tomando curote, como dizem, né? Tomando curote e balançando o esqueleto, né? E o Jorge estudando. Agora me diga, quem vai se dar melhor na vida? O Jorge ou o Cidinho? O que estuda. O que estuda, né? Vai virar um advogado, um professor. Quem sabe me tira da cadeia, por causa que eu fui um cara relapso, fui preso. Chega lá o advogado que estudou comigo, né? Então o que determina como vai ser a nossa vida é a nossa criação a partir de um certo momento, né? Não é como estava o astro lá no céu quando eu nasci, como estavam as estrelas, eles falam em que conjunção astral estava. Isso não vai determinar nada. O que vai determinar é o meu e o teu esforço, né? O crente não vê essas coisas, porque Deus proíbe. Deus não quer que a gente tenha contato com quem tem espírito de adivinhação. Nós já vimos em vídeos passados, né? Quem consulta os mortos, Deus não quer que nós tenhamos esse contato. E existe também, irmão Jorge, uma astrologia evangélica. Você sabia que existe uma astrologia evangélica? Pessoal, que nem ele acabou falando aqui do vídeo sobre falar com o espírito e tal. Se eu não esquecer, eu vou deixar o link na descrição em primeiro aí, em primeira mão, para vocês assistirem. E esse foi o nosso primeiro vídeo. Foi o primeiro vídeo que nós fizemos. Então é uma relíquia já, irmãos, porque nós temos bastante vídeo, né, irmão Jorge? Temos. Então é uma relíquia. Pois é. E o que eu estava falando agora, que o irmão Jorge me interrompeu? Sobre isso aí, que não pode estar consultando. Exatamente. Que Deus abomina. Deus abomina, Deus não gosta, Deus não quer. Não, e eu ainda falei que existe o tipo de uma astrologia evangélica, que os crentes praticam. Tem alguns que praticam hoje ainda essa astrologia. Antigamente, Jorge, não sei se você lembra, em cada casa de cristão tinha uma caixinha de promessas? Não lembro. Que tinha somente os versículos bíblicos. Não lembro. O camarada levantava de manhã, vou ver a caixinha de promessa. Olhava lá, Deus te abençoe, frutifique e te guarde. Abriu outro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só versículo de coisa boa, né? Só coisa boa. Então, eu até tive esse aí quando eu era jovem, sabe? Uma caixinha de promessas bonitinha, assim, tinha alguns em formato de casinha, outro em formato de várias coisas bonitinhas assim. Você ia lá de manhã cedo e Senhor meu pastor e nada me faltará. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Pai. Só coisa boa, Jorge.
você saía animado. Você viu o teu horóscopo evangélico. Mas não dizia lá, se conserte, se lamente por causa dos teus pecados, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tinha, só tinha filé, só nada. É que nem, por exemplo, não sei, não cortando, o irmão, que agora não esqueça que ele estava falando. Não cortando, você pegar, na mesma vez. Pessoal, aqui ó, é meio... É divertido, tem que dar risada. Então é que nem você aí, do outro lado, que está assistindo nós. Pega aí e diz, não, vou ver o que a Bíblia vai falar, ou seja... vai dando fechado e lá aí, ó. Vai, abre ali, você acha uma chicotada ali, você vai dizer, poxa, mas você vai lá para um salmo que te agrada. Só tem coisa boa. E daí não vai valer, né? Então você tem que aceitar o que Deus fala. E isso aí é chamado de bibliomancia. Você ir lá, de olho fechado, agora Deus vai falar comigo. Quero o número 5. Vamos ver o que diz o número 5 aqui, ó. Vamos ver se é coisa boa. Então, ele disse ao rei, se é do agrado do rei, esse é o teu servo aceito em tua presença. Se o teu servo aceita em tua presença, coisa boa de rei, ó. Aceito em tua presença, peço que me envies ajudar. Acessa os sepulcros do meu pai, aí já, para que eu edifique. E é assim, só procurava coisa boa. E se achava, que o Jorge falou, algo que não agradasse, ia para o livro dos Salmos, que só tem coisa boa, né? E conta-se uma piada que o homem tinha muito medo de viajar de avião. Medo. E eu não vou viajar porque eu tenho medo de avião. A mulher falou, mas então, homem, leia a Bíblia. Lá na Bíblia tem coisa boa para acalmar teu coração. É mesmo? Leia a Bíblia. Ele foi lá e abriu. Assim, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Caiu o avião, ele morreu. Não vou. Então, ele não quis mais não quis mais viajar de avião de medo porque tinha lido ali uma coisa aleatória. Então o cristão não pode ler a Bíblia de forma aleatória. É bom você ler de vez em quando um capítulo aqui, um capítulo ali, mas na verdade, meu irmão, a leitura boa da palavra de Deus, agora vou entrar em teologia, é você ler a Bíblia sistematicamente. Lê o livro de Gênesis, por exemplo. Lê ele inteiro, aí você vai ver os ensinos que tem no livro de Gênesis. No próximo vídeo que nós vamos fazer vai ser sobre a maldição de Cã. Então você vê os ensinamentos pontuados ali. Gênesis tem bastante ensinamento, daí você vai para Êxodo, daí você vai para Levíticos, daí, sabe, você vai fazendo uma sequência. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, vou dizer para vocês, ela é sequência, ela é progressiva. Deus ensina uma coisa num livro e ele vai concluir no outro livro. Deus ensina por exemplo, que nós precisamos do sangue de Cristo para nos libertar. Ele já ensina lá em Gênesis 3, versículo 22 a seguir. E vai ensinando assim, livro após livro, ele vai ensinando sobre aquilo. Sobre missões, ele já começa, e vamos também falar sobre isso em Jonas, ele já começa lá em Gênesis, com Deus anunciando o Evangelho, que nasceria um que esmagaria a cabeça de serpente. E vai indo em todos os livros da Bíblia sobre missão. Então, para você não perder a sequência, irmão Jorge, você tem que ser um leitor assíduo da Bíblia. Porque só assim você vai ter a verdade completa de Deus. Ler um versículo isolado não adianta de nada. Ele vai, sabe o que vai acontecer? Ele vai te confundir do que te esclarecer alguma coisa. Por exemplo, se você ler lá, não permita que as mulheres ensinem na igreja. As mulheres têm que estar caladas na igreja. Mas por quê? Qual o contexto disso? Então você tem que pesquisar o porquê disso, sabe? Não fica só naquele versículo isolado. Não. Por exemplo, meus irmãos, uma coisa que meu sogro, de saudosa memória, ele é de uma igreja que não é a nossa. Um dia eu cheguei lá, ele falou assim, hoje vai ter ceia na nossa igreja. Eu falei, que bom, na nossa teve ontem. Daí ele, e como é que se faz a ceia? Um copinho para cada um? Um copinho para cada um. Está errado o modo que se faz a ceia. Por quê? Porque Jesus quer que nós tome tudo do mesmo copo. Enche o copo ali, eu tomo um gole e dou para o Jorge. O Jorge toma um gole e dá para o outro. Foi assim que o pastor ensinou da igreja dele. Mas calma lá, então vamos ver como que discorre a Bíblia sobre esse tema, né? Não é só porque o pastor falar, você ir cegamente ali, né? Você é um ser pensante, você é um ser que pode imaginar, pode saber o que está acontecendo.
Não, e só porque o pastor disse para mim que esse aqui eu não posso ter em casa, eu vou ter que jogar. Mas por que eu não posso ter em casa? O pastor vai ter que me explicar o porquê, né? Só porque ele fala, você crê? Não, meu irmão, ó. A Bíblia, ela é o nosso manual para todas as coisas. Você pode acreditar no que o homem de Deus fala? Pode sim, claro que sim, deve acreditar. Só que antes tem que ver se está em concordância com a Bíblia. Se não está em concordância com a Bíblia, procure ele após o culto e depois diga, ó, esse aí não está fechando aqui, o que aconteceu? Daí ele vai dizer, não, é que eu me baseei em tal coisa, tal coisa, tal coisa, vamos ver se ele fecha, né? Aí sim, mas só porque ele achou de chicotear, não. Então você não deve aceitar isso, sabe? Você tem que ver o que a palavra de Deus diz sobre o tema. Mas é verdade, pessoal. É verdade porque, no caso, eu já comentei uma vez aqui, não sei no qual vídeo, ou foi em off aqui com o irmão Cidinho, na época, que teve um abençoado, um pastor, que eu fui, tomei a Santa Ceia em outro estado, né? E na mesma... Oi? Na mesma semana? Na mesma semana, por causa que também é domínio daqui de Santa Catarina, sim, lá em Guarapuava, né? Uhum. Falar o nome da cidade não dá nada. Não. Então, eu cheguei aqui, ele estava querendo me colocar em disciplina porque eu tomei a Santa Ceia lá, sendo que é na mesma... posso falar o nome da placa da igreja, né? Uhum. Assembleia de Deus, né? Porque nós congregamos na Assembleia de Deus, somos assembleianos, né? Uhum. Então, agora eles, daí ele chegou, me dá até vontade de falar o nome do pastor, mas o meu irmão sabe quem que é. Eu achei que ele estava errado. Sobre esse caso, já saiu algumas perguntas. O crente pode participar quantas vezes da ceia? Uma vez no mês? 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? Quantas vezes o crente pode participar da ceia? Pois é, aí que tá, né? É o seguinte, olha o que fala a palavra de Deus. Todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que venha. Se você toma ceia aqui na tua cidade e vai em outra cidade, eles estiverem oferecendo lá, e você está bem com Deus, ou com a congregação que você vai, você pode tomar de novo, que não peca. Porque Jesus falou todas as vezes, não falou tome uma vez no ano. Tem igreja que toma uma vez no ano só. Toma uma vez no ano, toma uma vez a cada 6 meses. Não, ele falou todas as vezes. Então, verdade. Se você for um viajante, viajando 4 semanas, e tiver em cada semana uma celebração de ceia, você pode tomar as 4 vezes sem pecado nenhum. Porque a Bíblia não condena. Diz todas as vezes que tomares. Mas então, voltando ao tema da astrologia, a Bíblia não permite, Deus não permite, e é abominação para Deus. Eu acho que ficou bom, assim os irmãos entenderam, certo, né? E nós falamos sobre vários assuntos aqui, porque é um assunto em cadeia, né? Um assunto leva a outro. Não consulte astrologia, não consulte videntes, não consulte astrólogos, porque Deus não permite. Amém, meus irmãos? Amém. Eu espero que esteja declaradamente, né, para nós, para mim também, né? E se houver dúvidas, por favor. Pode canetear lá. Se houver dúvida aí, pode canetear o prof aqui, o pequeno grande homem. O assunto, irmão Jorge, ele é amplo, ele é grande, sabe? Só em um vídeo você não pode falar tudo o que tem sobre esse assunto. Mas além, se vocês quiserem saber mais sobre a astrologia, nos perguntem que nós vamos falar algo que nós não falamos agora. Porque o tempo é curto, irmãos, é resumido. Nós só falamos as partes chaves, principais. E ainda assim o vídeo quase que ficou um pouco grande, né? Então, fiquem na paz de Deus, na paz do Senhor, que Deus o abençoe, cada um de vocês que estão aí do outro lado, assistindo nós até este momento. Estamos gratos pelo seu carinho, pelo seu amor que vocês têm em nós e em Deus. E fiquem na paz.